Três erros que impedem você de ter resultados rápidos em DTM. Seja muito bem-vindo a mais um vídeo do nosso canal. Eu sou o Rony Marcos, sou fisioterapeuta, te ensino a eliminar a dor do teu paciente com disfunção de ATM já no primeiro atendimento. Se você ainda não está inscrito no nosso canal, já se inscreve e ativa o sininho para receber a notificação assim que tiver um novo conteúdo. Hoje eu quero falar sobre os três erros que impedem você de ter resultados rápidos em DTM. A DTM ela traz alguns pontos específicos que aceleram os teus resultados. Em detrimento disso, você pode cometer alguns erros e isso faz com que muitas vezes os seus pacientes não melhorem ou melhoram rapidamente e todas as dores voltam e voltam piores. E eu quero que você entenda esses detalhes. Dentro do principal ponto que você precisa entender, existe um primeiro erro. Um erro que é focar exclusivamente no local da dor. Esse é um ponto que o modelo tradicional do tratamento das DTMs, olha a ATM, abre, fecha, qual o nível de abertura, como está prejudicado isso, palpa a musculatura, foca apenas na estrutura mastigatória e não coloca você de frente com a construção clínica que justifique aquilo que está incomodando. Então, um dos principais pontos que você precisa estar atento a um paciente que chega com DTM, combustível, dores orofaciais, é não foque na dor. Utilize a dor como um ponto de partida, um ponto que deve questionar de onde vem todo o desequilíbrio que gera esse sintoma. É a partir daí, olhando para essa ponta do iceberg, que você tem que construir uma cadeia lesional para encontrar quais são as relações neurofisiológicas, quais são as alterações musculares, como o sistema nervoso autonômico, o estresse, o relaxamento está hiperativado. E isso faz com que muitas vezes, ao invés de você tratar a DTM como uma DTM muscular, como uma DTM articular, você passe a tratar a verdadeira causa do problema e não a consequência. Você não deve tratar aquilo que dói. Você não deve tratar aquilo que gera sintoma. Você não deve tratar uma falha isolada no movimento articular. Você tem que tratar toda a adaptação de um sistema que está sob alerta, sob ameaça. Tratar onde dói não é a melhor solução, e sim buscar entender de onde tudo começa. E dentro desse processo nós temos o modelo causa e o modelo consequência, que é você olhando só para a consequência, só nesse primeiro erro, só nesse foco do local da dor. Você enxuga gelo, você trata apenas o tecido local como um problema anti-inflamatório, você trata a articulação como sendo um problema isolado. Na verdade, a articulação é uma estrutura que recebe sobrecargas, forças sistêmicas de várias regiões. Você tem excesso de técnicas e recursos que muitas vezes não precisam, como até mesmo medicações anti-inflamatórias, e o resultado é temporário, porque a causa não está sendo combatida. E o que é que eu ensino dentro de um processo de busca de causa? É buscar o modelo que gere resultados rápidos e consistentes, que é um modelo que justifica o surgimento de uma dor crônica, de uma dor consistente, repetitiva, dentro de uma perspectiva, de um olhar neurofuncional. Tratar as aferências, os estímulos, quem está provocando o desequilíbrio. Tratar a articulação de forma a olhar como essa mandíbula está sendo sobrecarregada pelo posicionamento de cabeça e pescoço, está sendo sobrecarregada por uma hiperatividade trigeminal, hipoglosso, raízes cervicais, cadeias musculares, como existe esse desequilíbrio, buscando atuar em menos áreas com maior precisão e assim gerando visibilidade e alívio de forma imediata. O segundo erro que eu quero que você entenda é ignorar quem comanda a engrenagem.
A ATM não funciona sozinha, ela é inteiramente subordinada a um sistema nervoso. Se a ATM não tivesse um sistema neurofisiológico, sistema mastigatório, músculo ligamentar, ela não existia. Entenda, a ATM não existia se ela não tivesse um sistema mastigatório. A ATM não existia se ela não tivesse um sistema estomatognático integrado por uma cadeia miofacial, e essa cadeia miofacial depende do tônus muscular, que é comandado por um disparo neurológico que faz com que esse tônus mantenha tudo equilibrado e harmonicamente funcionando. Caso contrário, começam a existir desvios e sobrecargas articulares. Por isso que você precisa valorizar todas as relações e conexões neurofisiológicas. Quem comanda, como está funcionando esse sistema nervoso central. Pare para pensar, você já viu um paraplégico, alguém que perdeu o movimento das pernas? Por que esse movimento das pernas não existe? Porque simplesmente o paciente, aquela pessoa, aquele indivíduo perdeu o controle do sistema nervoso, a engrenagem motora perdeu o controle neurológico. E como na DTM, que faz parte desse corpo, que precisa dessa informação neurofisiológica, não tem um processo claro para tratar a origem, o sistema neurofisiológico. É aí o grande erro do modelo tradicional. Não utiliza uma visão neurofisiológica integrativa. Então, um erro mais comum é tentar relaxar o músculo quando ele tem um comando de nervo que está em constante estado de alerta. Quando o foco que deveria ser em quem dá a ordem, em quem dá o comando e não em quem obedece no sistema muscular. E assim, essa rede neural oculta, que existem dois nervos principais que eu gosto de falar, fora raízes cervicais, fora o vago, fora o nervo facial, o trigêmeo e o hipoglosso. Estruturas que comandam o sistema mastigatório, propriamente dito, e os sistemas compensatórios com língua, com ocioide, com cervical, onde esse bloco macro está mal entendido, eu tenho uma má definição das adaptações de tensões cranianas, tensões a nível suboccipital, tensão a nível postural, posicionamento cabeça-pescoço. E a partir desse olhar, você começa a viver, entender, conectar a DTM de forma diferente. Não é apenas olhando para um disco, para uma setter que você vai resolver. Não é apenas colocando um laser, não é apenas colocando uma massagem ou uma placa, mas sim entendendo que esse controle está oculto e que você não sabe como identificar. E é com esse olhar que você precisa dar um pontapé diferencial para que não cometa erro básico como negligenciar um controle neurofisiológico, e para o sistema muscular é tão importante. E essa conexão cervical, crânio, essa conexão entre raízes pode ter uma ligação direta com a dor. A dor pode estar nascendo na cervical, pode estar nascendo no trigêmeo, pode estar nascendo nas alterações de aferência. E aqui está um exemplo de como a coluna cervical pode ser um ponto-chave, onde a coluna cervical C2, C1 gera hiperatividade no núcleo espinhal trigeminal, gera uma hipertonia e dor na ATM e alterações de equilíbrio do sistema estomatognático. Então, ora, se você não tem um controle, não tem recurso que avalie, que dê a atenção necessária ao sistema neurofisiológico, você corre um grande risco de prejudicar o seu paciente, porque esse é um erro de princípio corporal. Não se trata um sistema mecânico sem corrigir o desequilíbrio neurofisiológico. E por último, o erro clássico, e que você pode ter todos esses erros na palma da sua mão se você clicar no link que está disponível aqui e solicitar o PDF dessa aula para a nossa equipe. Aqui você vai ter todo esse PDF, todo esse conteúdo, porque a importância desse conteúdo faz com que você acelere a recuperação de vários pacientes. E a falta de raciocínio clínico estruturado faz com que você comece a definir o tratamento do paciente como
consequência e não como causa. Tentar adivinhar a causa leva a estímulos excessivos, onde a dor não some e, pelo contrário, esse excesso de intervenção aumenta a demanda, a descarga neurofisiológica, que, por não saber o que está acontecendo, não ter segurança no diagnóstico, você aumenta a aferência, a resposta motora, e essa resposta motora aumenta o efeito rebote. E esse efeito rebote, para você que quer realmente ter mais segurança, é uma das coisas que mais provoca dor no paciente, tá? Então, se você quer evitar esse tipo de problema, você coloca aqui nos comentários: eu quero evitar o efeito rebote. O efeito rebote é algo que frustra tanto o paciente como o profissional, mas o profissional muitas vezes está frustrado por não assumir o controle técnico por falta de um conhecimento atualizado. Então, se você realmente não quer sofrer pelo efeito rebote, você tem que querer tratar a causa verdadeira do problema e não tratar o sintoma como se ele fosse causa. E isso passa por uma decisão em querer ser melhor a cada dia, em querer realmente resolver o problema do seu paciente. Então, saia do eu acho que é isso para eu sei o que está acontecendo no meu paciente. Diante desse processo, você tem um poder. Construindo um raciocínio clínico, você tem o poder da primeira sessão, de um efeito imediato, de um impacto imediato, onde você trabalha com menos áreas, com maior precisão. Enquanto que o tratamento tradicional, ele tem um nível de dor que fica ali, ó, tendendo a reduzir, mas volta rapidamente, ou às vezes pior, você tem uma intervenção neurofuncional sistêmica que desce drasticamente e que mantém um limiar muito mais baixo. Então, requer uma simplificação no processo, onde você não precisa de 10, 20, 50 técnicas, você precisa da técnica certa dentro do sistema dominante que gera dor, que gera problema, baseado no tratamento da causa verdadeira do teu paciente. Caso contrário, essa integração neuromuscular, craniano, autonômico, respiratório, postural não vai acontecer de forma harmônica e essa engrenagem trava. Quando trava, a boca não abre, o paciente não mastiga, as dores não cessam. Então, quando você para de olhar apenas para a articulação e integra os sistemas, a conduta clínica deixa de ser uma aposta e passa a ter uma previsibilidade extremamente importante. São erros que você comete que limita o teu resultado e que não gera previsibilidade no teu resultado. E para construir essa jornada e você se tornar uma autoridade, você tem que sair desse modelo de frustração, de tratamento baseado no sintoma com alta recidiva, para uma descoberta dessa abordagem neurofisiológica, onde o paciente crônico, o paciente que vem sofrendo, ele está cada vez mais comprometido. E a partir dentro de um modelo estruturado de avaliação, onde você define a causa verdadeira do problema, você consegue aplicar o raciocínio clínico de forma consistente. E aí, eliminar a dor do paciente desde o primeiro atendimento, fidelizar e ter uma garantia na indicação. Que é isso que eu já ensino a mais de 4.000 alunos diariamente dentro dos nossos cursos e dos nossos treinamentos. E o que mais me impacta é que você pode ter acesso a esse conteúdo e só depende de você. Só depende de você. O resultado e aquilo que você deseja, que é o método Desvendando a DTM, a formação completa para você que é profissional, que busca a excelência, onde você pode dominar a avaliação sistêmica, onde você pode construir o raciocínio clínico estruturado, aprender estratégias de intervenção para eliminar a dor do seu paciente desde o primeiro atendimento. Se você chegou até aqui e é meu aluno, comenta aqui embaixo o quanto que esse método traz de resultado, o quanto que ele é objetivo, o quanto que ele é disruptivo. Faça isso, comenta aqui e ajude um colega que possa estar exatamente hoje estagnado sem saber o que fazer do ponto de vista profissional e hoje ele pode ter acesso a uma ferramenta extremamente assertiva, uma ferramenta que vai dar um processo de anatomia sem decorar, com construção clínica, sem dúvida, e onde ele vai construir o raciocínio clínico já desde o primeiro módulo, modelo biomecânico claro do funcionamento
da ATM, do funcionamento articular, descobrindo a causa das dores articulares reais. Um terceiro módulo que integra, né, dentes, oclusão, língua, questões emocionais, hipoglosso. Além disso tudo, um módulo 4 de avaliação e tratamento com mais de 20 técnicas internas, externas, sistêmicas, musculares, intraorais. Tudo isso para você ter o resultado que você precisa entregar para o seu paciente e que ele possa te reconhecer como a referência da tua cidade. E por último, um modelo de integração dos sistemas com um mapa do paciente poliqueixoso. Dor cervical, dor nos ombros, dores como no ouvido, zumbido e mais. Você tem 1 ano de acesso, encontros mensais de tira dúvidas e certificação garantida dentro de um modelo já validado. Se você realmente quer parar de cometer esses erros e tornar um profissional referência em DTM, um profissional que realmente sabe o que faz, já toca no link e garante a tua vaga no nosso treinamento, no nosso método Desvendando a DTM. Se você ainda não deixou o like nesse vídeo, deixa teu like e compartilha para os teus amigos. Grande abraço e até o próximo vídeo. Tchau!